Olá, maker de Internet das Coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. Nesse vídeo, a nossa terceira e última parte do projeto ESP Clock 2. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, embora a gente vá apresentar o protótipo finalizado, eu não vou falar sobre hardware e software. O que eu vou te apresentar nesse vídeo é uma análise sobre o resultado final e as percepções sobre melhorias e aprendizado do projeto. Nós vamos passar sugestões de como conduzir um projeto de software e hardware desse tipo e uma análise ao qual nós chamamos de lições aprendidas. Essa então é a terceira parte do nosso sexto projeto de IoT original do canal Internet e Coisas, o ESP Clock 2. Se você não viu as partes 1 e 2, card aqui para você conhecer. Esse projeto é uma parceria com a Artcut, acesse artcut.com.br, produtos artesanais decorativos. Acesse lá e confira os itens que você encontra na loja da Artcut. Antes de iniciar o foco do vídeo propriamente, eu vou atender então a pedidos sobre como foi feita a montagem dos LEDs no display. Vamos lá. Então, a partir da peça que a Artcut nos forneceu, com a peça de madeira com corte a laser simulando os displays de 7 segmentos, olha só, a gente fez então a montagem com os LEDs WS2812, cortando a fita de LEDs e colocando 2 LEDs por segmento. Então, com essa profundidade da peça, os LEDs ficam dentro de cada segmento, isolando aí naturalmente a luminosidade de um segmento para o outro. A ligação, o diagrama da ligação, lembre que o WS2812 a gente começa então sempre uma linha de dados sequencial do primeiro até o último LED. Então no nosso caso aqui o LED 0 é o que? O LED 0 é lá no início do dígito da dezena das horas, percorro então todos os 7 segmentos na linha azul e passo para a unidade das horas em vermelho, também percorro todos os 7 segmentos. Depois a fiação vai para o LED 28 e 29, que são os LEDs dos segundos. E chego nos minutos, então dezena, o terceiro dígito, né? Dezena dos minutos. E o quarto dígito, unidade dos minutos. Então tenho o LED 0 até o LED 57. Temos 58 LEDs aqui no display, ok? E a montagem final, então, observa que eu não pude usar um fio muito fino, porque lembre que cada LED WS2812 em luminosidade alta, em brilho máximo, pode chegar a 50, 60 miliamperes. Então por isso eu preciso de um cabo, um cabeamento que suporte essa corrente, que tranquilamente passa de 2 amperes. Então, por esse motivo, essa fiação é um trabalho bem artesanal. Pra você ter uma ideia, são cerca de 180 soldagens para fazer essa montagem, tá? Isso com os segmentos de LED já presos na base, né? Colados, a gente tem que montar então esse trabalho artesanal, é um exercício de paciência bem interessante, ok? Então voltando aqui para o nosso conteúdo, vamos iniciar a nossa análise de lições aprendidas. Eu tenho um produto finalizado aqui. O que eu vou passar para vocês são sugestões de como fazer uma análise crítica de um projeto. A ideia é passar então um pouco do aprendizado que a gente tem na condução de projetos para você poder utilizar também nos seus projetos. Aprimorar então a sua capacidade para gestão e condução de projetos futuros, só que a gente não vai falar aqui, por exemplo, em metodologias de gestão de projeto, como PMBOK, Scrum, métodos ágeis. O que eu vou passar são só informações, sugestões de boas práticas, ok? Então, iniciando com a apresentação física do produto. O tamanho está bastante adequado. Cada dígito tem 11 centímetros de altura e 7 de largura. O display no total possui então 13 centímetros de altura e 34 de largura. Esse tamanho possibilita uma leitura boa, mesmo aí algumas distâncias. Então é uma peça que você pode também, com essas dimensões, colocar em qualquer móvel. Então
A apresentação física quanto ao tamanho está adequado. Legal. Profundidade dele, ele tem então aqui 2 centímetros da placa principal, mais 3 centímetros do alojamento traseiro. Eu vou desligar então aqui, olha só. Tenho aqui, deixei aberto, né, o alojamento com a circuitaria, conector para alimentação, o sensor DHT22, ok? Então aqui eu tenho 5 centímetros no total de espessura. Isso nos permite que ele fique, por exemplo, apoiado na base ou em pé. Só que, em contrapartida, impede que a gente coloque ele numa superfície vertical. Não tenho como, né, com essa distância. Então, prós e contras. Analise sempre as características do seu projeto. A tela branca dá um efeito muito bonito, né, com a projeção traseira dos LEDs. O projeto original era para que a gente utilizasse um acrílico branco, né? Só que o que eu estou usando aqui? Dica para você, papel fotográfico adesivo. Tá? Você encontra isso em livraria, papel para impressora jato de tinta. Você inclusive pode usar essa dica para quê? Para criar painéis para os seus projetos. Olha que interessante. Você desenha em algum software de desenho, seu painel, imprime na folha de papel fotográfico adesivo, dá um acabamento muito bonito porque é um papel com brilho. E olha só, você não diz que isso aqui é papel, tá? Ele fica resistente, então é um acabamento muito profissional, fica um efeito muito bonito, ok? Sugestão aí para você, papel fotográfico adesivo para imprimir em jato de tinta. A proposta original então era placa de acrílico branco, tá? O display então com a cor configurável e a troca aleatória, então que nós mostramos já no vídeo anterior, dá um efeito muito bonito, então isso ficou bem positivo. O sensor de luminosidade não está visível, ele está localizado aqui, então por trás do display, fazendo a medição, também é um efeito legal porque não impacta, né, na superfície, então fica bem limpo o display. A parte do material utilizado então foi diferente do original, né? A ideia era usar acrílico, a gente usou papel, claro, é um protótipo, pode ser depois utilizado acrílico branco. A espessura da madeira foi inferior, porque a ideia, como eu citei, era que a madeira tivesse uma espessura suficiente para que os LEDs encaixassem dentro de cada segmento, isolando assim naturalmente a luminosidade. Isso não foi feito e aconteceu o que? Vaza a luz de um segmento para o outro, prejudicando a luminosidade. Então, uma lição aprendida, a gente tem que colocar realmente com a profundidade adequada os LEDs em cada segmento. A circuitaria atrás do display, olha só, como eu falei, embora ela tenha permitido apoiar, impede que a gente coloque numa posição aí de uma superfície vertical. Sensor de movimento, ficou muito grande, a gente pode utilizar de repente, procurar usar um modelo menor, existem modelos menores, e talvez minimizar a aparência dele, ficou meio grotesco isso aqui no meio do painel, tá? Então talvez pensar em fazer uma colocação mais discreta, para estar quebrando aqui o layout da peça, ok? Isolar então a iluminação, como eu falei, né? Por conta de não termos usado a espessura da madeira apropriada, tá vazando luminosidade. E também, olha só, um exemplo que a gente chama de erro de projeto, bem interessante. O DHT22, embora esteja exposto aqui bonitinho, legal, para fazer a medição da temperatura e umidade ambiente, ele está próximo ao ESP266. O que acontece isso? O microprocessador aquece e ele impacta na medição do DHT. Então, olha que coisa curiosa, isso é uma falha de projeto. O fato de ele estar próximo aqui, estar aquecendo, está gerando uma medição com cerca de 3 graus a mais do que a temperatura real. Então olha que interessante, a gente só consegue descobrir isso prototipando. Então, muito importante, fazer os protótipos e fazer as análises isentas do seu projeto. Aspecto físico, ok, vamos para a interface. Parte da interface, então, a página home. Dados básicos, né, que a gente não tem a princípio necessidade de alteração, são dados bem básicos sobre o funcionamento do equipamento. A parte de layout está atendendo no momento. Precisaria de repente melhorar? Não tem necessidade de melhoria, tá? Não é um aspecto crítico ao funcionamento do dispositivo. A tela de arquivos também está cumprindo o papel, não tem necessidade de melhorias. Tela de reiniciar, ela tem aquele timer, o timer está adequado, então no momento que o timer acaba,
o dispositivo já reiniciou, então o tempo está adequado. A tela de log é simplesmente informativa, né, mostrando os dados ali registrados, está ok também, nenhuma melhoria aparente. Tela de configuração. Sugestão é manter a configuração das sessões abertas, porque observou que quando eu submeto uma configuração, a tela volta, mas com as abas fechadas. Seria interessante, então, através de JavaScript, manter o status das abas abertas ou fechadas, ficaria mais prático. Permitir o brilho mínimo com 0. Atualmente tem uma limitação, brilho mínimo 10. Poderia se manter sem esse limite, de 0 a 100, conforme o usuário quisesse colocar. E da mesma forma também, relacionar o brilho mínimo e máximo, de forma a o brilho máximo sempre ser superior ao brilho mínimo, e o brilho mínimo ser sempre inferior ao brilho máximo. Isso a gente consegue com uma regrinha de JavaScript. Sugestão também de definir tempo para o desligamento do display. Atualmente esse valor é fixo lá no arquivo def, né? São 2 minutos, poderia ser configurado. E também o tempo de exibição e intervalo de exibição da temperatura e umidade. Então tudo são sugestões. Aí eu chamo a atenção para o seguinte. Defina sempre no seu projeto o que é melhoria e o que é preciosismo. Você tem que ter essa definição muito clara. Defina um limite no seu projeto para o que é viável, factível e o que é exagero. Então, dica importante para o seu projeto. Em relação ao Sketch, poderia se trazer, por exemplo, atualização remota, como no SP Clock 1, ou mesmo implementar todas as demais funcionalidades do SP Clock 1. Porém, algumas talvez não fossem viáveis. Por exemplo, medição de luminosidade. Aqui a gente só tem 2 níveis de medição de luminosidade. Medição de áudio. A gente não tem sensor de áudio aqui. Postar os dados no TeamSpeak. Talvez, então, alguns recursos seriam interessantes. Atualização remota, sim, é interessante. Talvez demais funcionalidades, não. O envio do Twitter, por exemplo. Então, sempre pense, avalie nos recursos necessários para o seu projeto. Em termos do hardware, utilizamos o SP8266 modelo Node MCU. Poderíamos talvez ter usado o modelo 201 ou mesmo o Node MCU, que possuem portas analógicas. Pelo fato de a gente não ter porta analógica aqui, eu tenho somente 2 níveis de luminosidade. Então, talvez com outro processador eu poderia usar esse recurso que nós temos no SP Clock modelo 1, porque lá usamos um Node MCU. Além disso, com outros modelos de processador, eu poderia ter mais portas digitais, poderia ter a disponibilidade da porta serial para fazer log e facilitar o desenvolvimento. Então, pense sempre em todos esses aspectos aí do seu projeto. Então, novamente, atenção ao que é preciosismo e ao que é factível para o seu projeto. Por exemplo, se eu estou fazendo uma única unidade ou poucas unidades, a diferença de custo de um Node MCU para um SP8266 modelo 01 talvez não seja relevante. Mas se eu for produzir isso em escala, é um custo direto à minha produção, que vai impactar no preço de venda eventualmente desse produto. Então, atenção! Numa análise de lições aprendidas, seja sempre crítico e avalie de forma isenta os aspectos positivos, as correções necessárias e as melhorias possíveis. E muito importante, defina o limite do seu projeto. Defina até que ponto interessa você fazer um upgrade no seu projeto, fazer melhorias sucessivas no seu projeto. Se de repente o seu projeto é um item que vai ser adquirido, você não tem como fazer um upgrade para produtos já vendidos. Se for, por exemplo, um artefato com software, eu posso atualizar o software eventualmente. Então, pense sempre em todos os aspectos físicos, lógicos e funcionais do seu projeto. Definindo esse limite, você vai ter o que nós chamamos de lista de backlog, que são aquelas ideias e sugestões factíveis para possíveis atualizações de outras versões. Gere essa lista, então, uma lista de backlog com as futuras implementações, as ideias e sugestões que poderão ou não ser implementadas e também definir se haverá, afinal de contas, novas versões, haverá, afinal de contas, atualizações do seu produto. É factível o produto ter atualizações?
Lembre-se de fazer uma análise isenta, porque não se trata de achar erros, acertos. Ninguém está procurando culpados do que aconteceu e não foi positivo. O que se procura são lições aprendidas. Essa análise sobre o projeto será feita também em conjunto com a Artcut para definir o que é factível melhorar no projeto, o que foi um item positivo, o que eu preciso, o que eu posso melhorar. Definir também se o custo necessário para desenvolver esse produto é viável para que se reflita em um preço viável de venda. Se isso for positivo, esse produto acaba sendo um produto novo e comercializável. Se não for, o que acontece? Vai ser abortado o projeto? Talvez sim, talvez não seja o momento do produto ser lançado agora, talvez a forma de produção atual implique em custos muito altos que não gerem um preço de venda acessível. Então, tudo tem o seu momento. Se a decisão for por o protótipo se transformar num produto, legal, vamos em frente. Se não, o projeto é arquivado e nós ficamos com as lições aprendidas. Então, esse é o objetivo principal desse tipo de análise. Eu espero então que essas dicas tenham sido úteis para você utilizar também nos seus projetos, sejam eles protótipos, projetos pessoais ou projetos de produtos reais. Então eu te convido aí novamente a conhecer o site da Artcut, a dar o like nesse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, assinar o canal se ainda não for inscrito e deixe seus comentários se você já trabalha com projetos, se você tem essa vivência de projeto, se você tem esse hábito de fazer análise após o projeto e as lições aprendidas. Então, muito obrigado e até a próxima! ESP Clock 2. Mais um projeto original do canal Internet Coisas para você. Muito obrigado e até a próxima!